as mulheres agora começam a dar a cara, começam a aparecer. Entretanto, eu vou colocar o vídeo aqui de uma mulher que é candidata a vereadora, que vai contar de uma situação em que ela diz ter sido assediada pelo ministro, mas ela é uma candidata a vereadora do PSB, tá? PSB, salvo engano, tá? Depois eu confirmo para vocês, mas é de um partido de direita. Então eu coloco tudo na mesa para que vocês decidam, para que não digam que nós somos isso ou aquilo, né? Que nós somos imparciais. Então, gente, a questão da Aniele Franco, ela foi chamada pelo Lula hoje, junto a vários ministros ali, entre eles a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, e ela confirmou, sim, ter sido assediada de forma parecida com o que essa mulher vai contar aqui agora, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, ela confirmou. Mesmo assim, é importante que a gente aguarde as investigações. Tá? Vamos lá. Sou Isabel, sou professora, sou branca, sou antirracista e também fui vítima de violência sexual do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque eu acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. Eu estou aqui para somar a voz das mulheres, para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos e que ninguém tem o direito de invadir os nossos corpos sem a nossa permissão. Conheci o Silvio de Almeida na ocasião da escola de governo. Ele era membro do conselho pedagógico. Nós chegamos a tomar alguns cafés fora da escola de governo, conversamos algumas vezes no contexto da escola de governo e tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio de Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República com outro professor sobre Achille Mbembe, sobre necropolítica. Eu perguntei para o Silvio se eu poderia ser aluno ouvinte e ele disse que eu poderia. E eu fui no sábado. Um curso de dia inteiro. Nós fizemos aula de manhã e à tarde fomos almoçar com vários alunos do curso. O professor Júlio César, que deu aula junto com o Júlio, com o Silvio. Nesse curso, várias pessoas próximas ao Silvio, nesse curso. Fomos ali, num restaurante, na Praça da República. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. E esse caso teve muitos e muitos retornos na minha vida. Demorou para eu entender que eu estava sendo vítima de violência sexual. Demorou para entender que era um crime. Eu liguei para o ministro. Um tempo depois. Não era ministro ainda. Falei, Silvio, mandei uma mensagem pro WhatsApp. Infelizmente, essas mensagens foram... Eu troquei de telefone, então eu não sei onde foram parar. Mas, se tiver como ouvir mensagens e ligações de 5 anos atrás, vai ser possível provar. Mas existem outras provas possíveis. Sei que eu liguei pro Silvio e falei, Silvio, eu quero te falar sobre aquela ocasião. Daquele almoço. Você cometeu uma violência sexual comigo. Você é advogado, você sabe que isso é violência. Você tá louca, Isabel? Disse ele. Quantas vezes nós nos encontramos e não aconteceu nada? Quantas vezes? Pois é. Várias outras vezes não aconteceu nada. Mas dessa vez aconteceu, Silvio.
E eu quero que você me responda. Eu consenti você colocar a mão no meu corpo, nas minhas partes íntimas? Não, Isabel, você tá louca, Isabel, você... Silvio, responda a minha pergunta. Você lembra o que você fez? Eu consenti? E aí ele disse que estava muito mal, que ficou muito mal. Ele iria para uma viagem, iria para o aeroporto, para um voo, e disse para mim que decidiu mudar a rota. Ele iria procurar a terapeuta por ter feito mal para uma amiga que gostava muito. Eu acredito que depois, entendendo melhor a situação, acredito que ele quis que eu ficasse com dó dele. Na hora, eu digo, eu prometo. Pessoal, só para constar e corrigir aqui, ela é a professora Isabel Rodrigues, candidata a vereadora de Santo André, em São Paulo, pelo PSB. Eu falei PSB e pensei no PSC, tá? Desculpem aí. Eu confesso que eu fiquei com pena mesmo. Fiquei com pena do agressor. Eu fui vítima também. E nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que identificar muito bem. Quando alguém invade o nosso corpo sem a nossa permissão, nós temos que nos pronunciar. E foi tema de terapia, foi tema de conversa. Hoje pela manhã, ontem à noite, várias pessoas, as quais eu falei sobre essa violência sexual, prestando solidariedade, prestando um ouvido de escuta, várias pessoas dizendo que eu tenho que ter cuidado. Afinal de contas, eu estou numa situação de exposição por ser candidata. Eu sei que pode vir pessoas dizer que eu estou usando isso para me promover. Mas se eu não fizer isso agora, se eu não prestar solidariedade a mim, se não prestar solidariedade às mulheres nesse momento, onde as coisas estão pipocando, quando? Quando será? Quando passar, já passou. E o momento é hoje. Que isso sirva de possibilidade para os homens respeitarem os nossos corpos. Pergunta antes. Foi horrível o que o Silvio fez. O meu terapeuta sabe. Os meus amigos sabem. Eu fui vítima do Silvio. Eu sou uma voz dessas mulheres. Por justiça e pela verdade. Eu sofri violência sexual do ministro de Direitos Humanos. Que pena. Que pena. Um homem preto com tanta inteligência, brilhantismo, mas infelizmente cometeu violência contra o meu corpo. Bom, eu aqui ainda um pouco frustrado, tentando ressuscitar a reportagem que eu não consegui, infelizmente. Então, tá aí a professora Isabel Rodrigues, candidata a vereadora por Santo André, na ABC Paulista, né? Pelo PSB, desculpem, tá? Pessoal, então as mulheres que sofrem todos os dias não têm que pagar por pessoas que fazem denúncias fakes, tentando tirar vantagem, que fazem denúncias fakes usando filhos também, crianças, para tirar vantagem, para se vingar, para perseguir homens. Isso é uma minoria, é muito, muito, muito pequeno mesmo o caso de mulheres que são mortas todos os dias. Eu acho que os senhores veem, né? Eu não preciso trazer aqui nem colocar na tela. Acho que todos os dias a gente abre os jornais e vê casos de feminicídio, então é grave. Eu peço que os senhores coloquem a mão no coração e ajudem a nossa causa das mulheres, tá? Para a gente mudar um pouco a mentalidade, para que nós não sejamos vistas como corpos, como pedaços de carne, como objetos do homem, tá? Por favor, eu tenho certeza que a gente consegue chegar lá. Pelo menos 4 casos de assédio em relação ao Silvio foram denunciados aí pelo Me Too e 10 casos de assédio moral. Assédio moral é questão também relacionada
muitas vezes ao trabalho ali dentro do ministério, da pasta dele. É uma coisa muito relativa também ou não, né? Então, tudo isso precisa ser investigado. Ele acionou a justiça e pediu explicações ao Me Too, que levou a todo o dossiê que eles têm contra ele ao Ministério, tá? ao governo e também ao Metrópolis, ao jornal Metrópolis, que foi quem deu essa bomba aí hoje sobre o ministro, tá? Que acabou aí, pelo menos momentaneamente, com a carreira dele. O governo pediu celeridade na investigação, a Polícia Federal abriu um inquérito e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, está em cima disso também. A ex-ministra da pasta, que era um pouco diferente, que era unida, né, a pasta com várias coisas, hoje são separadas as pastas, é uma questão de visão política. A ex-ministra Damares Alves diz que o presidente, que tudo precisa ser investigado, obviamente, mas que ele precisa também, em caso de culpa, dele responder criminalmente, não só ser exonerado do cargo, tá? Que o Silvio Almeida precisa, de fato, responder aí criminalmente daí. A mulher, muitas vezes, gente, teme denunciar justamente pelo que eu disse, que ela é desmoralizada, ela fica estigmatizada, é aquela mulher que denunciou, que foi abusada. Então, muitas vezes, pequenos capítulos das nossas vidas expostos nos estigmatizam e causa traumas, né? Ou a possibilidade de também. Então, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas antes de julgar também. É muito triste ser mulher, aceitar que você é menor, né, perante uma sociedade, que você é vista assim, que você é tratada assim. E então, se você falar, ainda mais atacar, por que agora que a pessoa morreu estão atacando ela? Por que agora que ela foi presa em outros casos? Estou falando de outros casos. Todas essas denúncias aparecem justamente porque, gente, as pessoas têm medo, são pessoas muito grandes. Então, isso não é atípico, isso é bem comum. Depois da primeira denúncia, vem muitas outras, como João de Deus, mais de 1000. Quem poderia denunciar o João de Deus? Tinha justiça envolvida ali, gente, polícia, justiça. Ele era responsável pelo PIB de toda a Abadiânia. Então, imaginem, né? Ninguém ali queria saber de denúncia contra João de Deus. Então, precisou ser uma pessoa muito corajosa vir e abrir a porteira do inferno. A vítima acaba se sofrendo 2 vezes, né? Sendo revitimizada e também desmoralizada. Muitas pessoas, ouvindo essa mulher falar, estão julgando sua expressão, sua lágrima, sua vida. E aí é normal também, porque existe a presunção da inocência. Até nesses casos, existe a presunção de inocência, tá? Ela precisa confirmar, ela vai precisar confirmar algo que já aconteceu com ela, que é uma outra coisa que eu escrevi que nem eu lembro. Então, minha gente, infelizmente eu não consegui aqui trazer a reportagem, que demorei tanto para fazer, ficou tão legal, mas infelizmente eu não consegui, não sei por que estamos com um sistema todo novo, acho que vocês estão vendo aqui, bem melhor, né? Ainda não está pronto, mas já é bem melhor, visando o bem-estar, né, de vocês aí escutando e vendo esse canal, mas ainda estou sem algumas ferramentas aqui que estão chegando, tá? Então não consegui puxar ali, fiquei com medo de atrasar e vocês terem que ficar esperando. Eu acho que o recado está dado, vamos acompanhar aí as cenas do próximo capítulo, lamentável e triste episódio, uma derrota para o Brasil como nação, este episódio se confirmado. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho. Fiquem com Deus e até segunda-feira às 20 horas, se Ele permitir, gente. Valeu!